Exegese sem exegese. Esse é o meu canal dedicado ao estudo da Bíblia a partir de algumas perspectivas que eu vou aos poucos compartilhando. Já compartilhei algumas em alguns vídeos, já falei sobre semântica, já apliquei a semântica ao texto de Mateus capítulo 3 e assim nós vamos. Se inscreva no meu canal, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, nós vamos discutir muita coisa aqui. Se Deus quiser, quero ler muita coisa aqui também, algumas literaturas importantes. Então, se esse é o seu interesse, esse é o espaço para nós crescermos juntos no conhecimento da Bíblia. Então, nesse vídeo, mais uma vez, não quero tratar diretamente nenhuma exegese, nem quero falar de interpretação, de hermenêutica, mas eu quero falar um pouquinho mais da filosofia da interpretação. A problemática é o que é interpretação, como é que se chega, a gente pode falar de fato em significado, existe alguma coisa no texto, além do sujeito que o lê, além do leitor. Então, basicamente, eu quero observar a tríade, essa tríade importantíssima que é autor, texto e leitor. Autor, texto e leitor. O autor produz o texto e o leitor estuda o texto. Mas qual dos três determina ou define o significado? Está com o autor, está com o texto ou está com o leitor? Essa é uma problemática muito, mas muito importante para os nossos dias. Muito importante mesmo. Porque ela está conectada a vários pontos que nós vamos observar aqui. Embora eu esteja falando de três temas, eu quero focar só no terceiro. Para mostrar, na verdade, defender, posso dizer assim, defender algo que parece ser uma realidade no cenário evangelical brasileiro, de que existe realmente no nosso contexto uma absolutização do papel do leitor no que diz respeito à Bíblia. Parece que a nossa hermenêutica tupiniquim, ela está fundamentada nos caprichos, nas ideias e nas percepções do leitor, o que gera um comportamento idólatra, mas eu vou falar disso depois. Vamos lá com calma. Os protestantes, usam esse termo sempre pensando a partir de Lutero e Calvino, mesmo que existem muitos desdobramentos nesse aspecto, a gente tem que reconhecer isso, não há como mudar, acreditam de fato nas suas confissões, mesmo no senso comum, se você andar e perguntar a qualquer evangélico que você conheça, ele vai dizer, não, a Bíblia é inspirada por Deus. Essa é uma percepção que faz parte da tradição, que está presente na chamada abordagem pressuposicional. Ela, antes de ir para o texto, já vai com essa ideia. Então, quando a gente fala de autor, a gente está falando do autor divino e do autor humano. Então, o autor divino inspirou o autor humano para escriturar o texto. Então, essa é a dinâmica básica, quando a gente fala daquilo que o protestante professa. Ele imagina o conceito de autoria sim. Autoria divina, autoria humana. Mesmo assim, não é uma inspiração mecânica, mesmo que existam partes da Bíblia que a inspiração é mecânica, como no Apocalipse. É uma inspiração orgânica, ou seja, mesmo que exista a inspiração, ainda assim o autor escreve como autor. Ele usa, debaixo da cultura dele, da história, da língua, todas as dinâmicas de um autor, ele cumpre o papel. Entretanto, sendo movido, direcionado por Deus através da ação do Espírito Santo, no chamado conceito de inspiração. Claro, alguém vai me perguntar, na academia é muito comum se perguntar, mas isso é muito metafísico, está além do que o texto está dizendo. Claro, não há como negar isso também, mas é assim que a igreja protestante ela olha para a Escritura. Ela olha para a Escritura como um livro divinamente inspirado por Deus. Talvez isso seja muito mais uma questão voltada para a epistemologia inicial, que é o momento da conversão, pensando no paradigma da revelação, como dizia o Karl Barth, do que propriamente uma tese a ser construída. Mas tudo bem, existem várias literaturas, eu lembro do Benjamin Warfield, na sua obra maravilhosa que trata isso, mas só para a gente entender esse conceito de dupla autoria, autoria divina e autoria humana.
Assim se olha. Aí vem um texto. O que é o texto? O texto, na verdade, ele é aquele que guarda a intenção do autor divino que usou o autor humano. Então, o texto, para os protestantes, não pode ser visto, como Rosa diz, como algo, como a síndrome do texto vazio. A Bíblia não pode ser vista como a partir da síndrome do texto vazio, ou seja, como se não houvesse nenhum significado, como se fosse um papel em branco e fosse construído ou fosse escrito pelas ideias puramente do leitor. Então não existe síndrome do texto vazio. O que nós temos no texto é a intenção do autor divino que usou o autor humano. Então, você vai para o texto, a ideia protestante, de que já há significado. Existe uma intenção autoral no texto, escriturada, ela está lá presente. O que a hermenêutica faz? Como diz o Grant Osborne, o grande propósito da hermenêutica é descobrir a intenção do autor. Essa é a ideia, descobrir a intenção do autor. Então o texto está ali. Então perceba bem que até agora o leitor não participa desse processo. Ele está fora do processo. Agora que ele entra como aquele que estuda o texto, ele recebe o produto nas mãos. Ele já está com o texto. Agora, como eu citei há pouco, para o Osborne ele tem que ler para descobrir a intenção do autor. Então, de fato, existe uma metafísica do significado. O que significa isso? Existe uma verdade no texto presente que, às vezes, essa verdade, mesmo sendo metafísica, ela controla o texto. Eu vou descobrir essa verdade no texto. E é possível na racionalidade hermenêutica, no conceito de epistemologia. Claro que isso me leva para a ética, já que eu olho para o texto assim, eu tenho que respeitá-lo e tratá-lo como autoridade. Mas aqui que nós temos um problema com o leitor. Tem esse livrinho aqui, é muito legal, do Van Bruggen, mesmo sendo pequenininho, é um livro pequeno, mas bem interessante. E tem um capítulo que ele diz, o capítulo é Ler é Possível. Então ele cita a ideia do Barthes, não sei se assim se pronuncia em francês, mas dentro do processo de linguística que passou pelo estruturalismo, pós-estruturalismo, mesmo que alguns digam que não existiu pós-estruturalismo, o desconstrucionismo do Derrida. Então tem toda uma dinâmica de linguística sendo trabalhada ali na França, e que de fato é importante também, já que a gente usa como capital emprestado hoje para lidar com a hermenêutica. Mas o que o Barthes diz? No texto fala somente o leitor. No texto fala somente o leitor. Abre aspas para ele. Então, percebam bem, essa é uma percepção centrada no leitor, que costuma chamar o movimento read response, que é a resposta do leitor. Finalmente, o leitor agora tem voz. Até então, na abordagem, na era do autor, como diz Van Roser, na era do texto, agora é a era do leitor. O leitor pode, de fato, se vingar. Agora ele tem papel predominante na leitura do texto. Então, read response é a resposta do leitor que chegou agora para poder colocar suas ideias na questão que envolve a tríade. Então, vamos lá. Qual é o problema disso, de certa forma? É que o leitor, não existe, a gente precisa entender isso, não existe uma união ontológica entre leitor e texto. Ou seja, não é o leitor, ele não pode ter o papel de determinador ou um papel determinante na questão do significado. O leitor, ele não pode ignorar o autor humano divino, o que está escriturado no texto, na sua leitura. Ele não pode criar concepções fora desses dois elementos citados anteriormente para absolutizar a sua ideia, como se o texto não tivesse nada e ele fosse o único responsável pelo seu significado. Então, os laços históricos, normalmente, para eu ser bem prático aqui. Claro que, antes de eu falar propriamente do texto, o read response é seguido por uma questão um pouquinho mais radical, que é o desconstrucionismo do Derrida. Aí entra algumas questões como a metafísica da presença, o conceito de diferença, essa ideia de realmente, que ele chama de logocentrismo, a ideia de que realmente não existe nada fora do texto que o atribua como verdade, ou seja, não tem uma voz
transcendental que diga essa é a verdadeira interpretação. Na verdade, a desconstrução trabalha com a ideia de que quando o texto foi escrito, automaticamente o autor perdeu qualquer tipo de tutela sobre ele. Agora o texto é autônomo, ele vai andar sozinho, ou melhor, ele é um filho que não tem pai. O que o leitor faz? O leitor assume esse papel, adota esse texto e determina o seu significado. Então a desconstrução é uma questão um pouquinho mais radical ainda do que o read response. Mas isso leva ao que o Van Hose chama de ateísmo literário. Por que ateísmo literário? Porque se não há autor divino usando o autor humano, se o texto não tem intenção, automaticamente, como Van Hose diz, a desconstrução é a morte de Deus por escrito. Ou seja, essa leitura que absolutiza o leitor, ela mata o autor, fuzila o autor, tá dizendo, eu não quero mais autor, não me interessa autor, não tem nada no texto, quem define agora sou eu como leitor. Mas ainda assim, você poderia me questionar, mas o que isso tem a ver com a leitura hoje? Que esse é o meu ponto. Então, uma das formas de nós percebermos a negação do autor, com a sua intenção autoral, é a forma como se lê. Então, o leitor, exemplo, ele pode pegar um texto da Bíblia, pegar o texto de Romanos, e ignorar qualquer papel que o autor humano tem ali, como determinantes de língua, cultura, história e assim vai, e não respeitar esse texto como texto inspirado ali, onde Deus de fato deixa sua marca na intenção, e se apropriar do texto a partir da sua única e pura subjetividade. Então ele pega o texto lá, não quero saber, esse texto foi escrito para quem, com que objetivo, em que língua, em que contexto, o que ele queria dizer aos leitores originais. Nada disso é importante hoje, para muitas e muitas pessoas. Elas acabam se apropriando, ou melhor, aqui eu posso citar o Van Hose também, elas acabam usam o texto para definir ideias pré-concebidas que não tem nada a ver com aquilo que o texto se propõe a dizer. Porque o leitor que observa o texto assim, ele não trabalha com a ideia de que há um significado ali, de que realmente tem algum conteúdo a ser respeitado, a ser entendido, a ser descoberto por meio da leitura. Então esse tipo de leitura, de absolutização do leitor, está muito presente no contexto evangelical brasileiro. Você vai nas comunidades, você vê as pessoas lendo a Bíblia, eu vi isso várias e várias e várias e várias vezes. Abrem a Bíblia, depois do terceiro minuto que abriram a Bíblia, ignoraram totalmente o texto não diz nada, não tem funcionalidade histórica e contextual nenhuma. O que ele faz é apropriar-se daquele texto para partir das suas ideias e carências comunais ou desejos bem ilusórios de resolução de problemas. Então essa é a máxima e a marca da igreja brasileira no que diz respeito à leitura. Se lê a Bíblia assim. Não se lê a Bíblia procurando entender o que ela diz. Se lê a Bíblia entendendo, afirmando aquilo que ela pode proporcionar a partir da minha ideia. É uma percepção extremamente utilitarista. Então, olhe bem, se for aí uma comunidade que você se reúne, você vai ouvir lá uma exposição da Bíblia. Dificilmente, pelo menos a minha experiência, eu quase não vi isso nos últimos 3 anos de comunidade, de reunião e igrejas que eu vou, quase 100% das pregações que eu ouvi, elas são assim, a absolutização do leitor, ou seja, uma hermenêutica pós-moderna, que ignora o autor. Então, o que se percebe? Se apropria do texto, tem que o texto vai funcionar de alguma forma. Isso é muito desonesto, sabe por quê? Que acaba gerando o chamado pecado hermenêutico, porque o indivíduo se apropria do texto para colocar uma ideia dele e negar e matar o autor, ele está construindo um ídolo dessa interpretação. Então várias igrejas, várias instituições, todo domingo estão levantando ídolos para serem adorados, vários líderes estão levantando ídolos para serem adorados pelas pessoas que estão na comunidade e na instituição, porque aquilo ali não é o que o texto quer dizer. E ainda assim nós somos muito tranquilos. É claro que tem gente que nem sabe disso. A desinformação, mesmo com a internet, com todas as possibilidades, ainda é muito grande.
Por quê? Aí é o segundo problema de absolutização do leitor. A teologia é importante? Claro que ela é importante. A tradição é importante? Claro. A gente não começou a ler a Bíblia no século XXI. Desde o segundo século, com a escola de Alexandria, com a escola de Antioquia, todo o processo que passou pela Idade Média, com a quadriga, na Reforma, no Iluminismo, existe uma trajetória de tradição. Ainda assim, as pessoas perderam a ideia, pelo menos a ideia protestante, a marca da igreja protestante. Exemplo, que eu olho, que é um indivíduo que eu leio muito mais, que é Calvino. Calvino era um católico que se converteu ao protestantismo, entendendo que, diferentemente da igreja romana, ele absolutizava, entendia o papel da escritura como formatadora de convicções. E hoje, a teologia institucional, ela impede o indivíduo de ler a Bíblia, porque ele chega numa instituição, ele vai aprender, aí ele já está com uma ideia definida que não, é imutável aquela percepção. Não, aqui nós acreditamos assim, não vamos mudar de ideia. Não, mas na Bíblia eu estou com dúvida. Então vai para outro lugar, vai para outra instituição que lá eles acreditam assim. É dessa forma que se trata a Bíblia. Isso também é absolutização do leitor. Nós deveríamos sempre nos voltar para a Escritura. E lembro de Calvino. Calvino sempre dizia, aliás, quem fala isso é Ronald Wallace, no seu trabalho que tem, o seu trabalho sobre Calvino. Ele dizia sempre, o Ronald Wallace diz lá na sua obra, Calvino, Genebra e Reforma. Para Calvino, a tradição tinha que ser dinâmica, mas ela não é dinâmica aqui no Brasil, ela é monolítica, ela não muda, ela é imutável. Então, qual é o problema do evangelicalismo brasileiro com a Bíblia? É uma forma de ler que absolutiza o leitor. Não se ignora-se texto, autor e texto. Até a gente pode perceber isso pela democratização do ensino que tem nas instituições. Todo mundo pode ensinar a Bíblia. Não precisa ter trabalho de formação acadêmica, 4 anos, mais 4 anos, estudo de grego e hebraico, para poder, de fato, reproduzir aquilo que o texto quer dizer. E isso é bobeira para a maioria das instituições. Todo mundo lê a Bíblia, todo mundo ensina a Bíblia. Essa democratização virou uma bagunça e acaba absolutizando o leitor. Mas volto a dizer, isso é muito sério. E como diz Paulo lá, infelizmente a fé de muitas pessoas está sendo desvirtuada por negarem o autor e a marca que ele deixou no texto, que é a sua intenção. Essa absolutização do leitor é a marca da hermenêutica pós-moderna. A hermenêutica pós-moderna diz, matem o autor, não quero saber de autor, e não quero que o texto tenha nada, eu não quero nenhum tipo de rédea sobre mim, eu quero ser livre. Essa é a liberdade pós-moderna, liberdade do leitor para dar o significado que ele quiser à Bíblia. Ainda assim chamam isso de cristianismo. Não dá. É inconcebível uma coisa com a outra. Esse ateísmo literário está na contramão, totalmente na contramão do que Cristo se propõe a ser nos evangelhos e a partir do que o cristianismo sempre defendeu. Então, qual é o problema que nós temos? Essa absolutização do leitor. Como é que eu resolvo isso? Simples. Procure pessoas capacitadas para te ensinar a Bíblia, que tenham condições de te reproduzir aquilo que o texto quer dizer no seu contexto, e essa ideia da contextualização, essa ideia da verdade que está no texto, inicialmente aos leitores originais, que é contextualizada. É disso que nós precisamos. Agora, já aviso, são pouquíssimas pessoas que trabalham com a Bíblia assim, pouquíssimas, mas essas têm que ser valorizadas. Se não, seremos idólatras todo domingo cantando essas músicas pós-modernas, ouvindo um sermão pós-moderno que mata o autor em nome dos nossos desejos, nossos anseios, e assim vamos de mãos dadas para o inferno e não para estar com Cristo eternamente, porque isso está na contramão do Evangelho. Então pensemos nisso com cuidado. Fiquem com Deus, um abraço.